bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos, para mais uma aula de ciências. Gente, eu quero dizer para vocês que durante esta semana nós estaremos fazendo revisão dos nossos conteúdos trabalhados durante todo esse período de aula remota, de atividade remota. Então, eu não vou pedir que vocês abram o livro em tal página para a gente trabalhar conteúdo, para a gente rever conteúdo. Nós já vamos direto para as atividades. Então, nossas atividades, enquanto nós respondermos, estaremos discutindo sobre os temas, tá certo? Então, hoje, nós seguiremos direto lá para a página 40, que é onde está a atividade, e nós trabalharemos os tipos de reprodução, a reprodução humana e transformações na puberdade. Então, nossas atividades estarão voltadas a esses temas. Então, nós faremos da questão 12 até a questão 16. Será a nossa primeira atividade de revisão. Então, vamos acompanhar aí comigo, por gentileza. É a questão 12. Leia a seguir uma estrofe popular da cultura brasileira. Pinheiro me dá uma pinha, pinha me dá um pinhão. Menina me dá um beijo, que eu te dou o meu coração. É uma estrofe popular. Aí vem a pergunta, o que significam os termos pinha e pinhão? O que é que nós temos que lembrar? Nós estamos estudando reprodução dos seres vivos. Lembram que nós falamos sobre reprodução sexuada, reprodução assexuada, tanto dos animais, quanto dos vegetais. Nós também vimos as estruturas, dos seres vivos, as estruturas de reprodução dos seres vivos. Aí, quando a gente fala de pinha em pinhão, pinha se refere ao cone feminino fecundado, a estrutura feminina já fecundada, se refere à pinha. E o pinhão é justamente o que é produzido pela pinha. A pinha é o cone feminino fecundado e carregado de pinhões, que são as sementes da planta, certo? Então, vocês podem responder aí, confere aí no seu caderno. A questão 13. Explique por que a reprodução das plantas com flores não depende da água e qual a vantagem dessa característica para as angiospermas. Vocês lembram que nós vimos que existem espécies de plantas que dependem exclusivamente da água, que se não tiver água vai ser prejudicada, a planta não consegue se reproduzir? Então, no caso das plantas com flores, nem todas as plantas têm flores, Ó, lembrem que veio o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, são grupos diferentes de plantas. As suas estruturas são diferentes. Então, as primeiras plantas que surgiram foram as briófitas e elas não tinham as estruturas que existem, os últimos grupos, que existem neles. A flor, por exemplo, não existia. Aí, nessa questão, qual a vantagem dessa característica para as angiospermas? Se ela não depende de água. Isso é uma vantagem? Não é? Porque ela vai precisar da água para se reproduzir? Não, que é diferente das outras que precisavam de água. Aí, qual é a vantagem dessa característica para as angiospermas? Vamos lá. Porque os grãos de pólen, lembram lá que na estrutura da flor tem os grãos de pólen, Então, os grãos de pólen são levados por animais ou pelo vento. E a fecundação ocorre pelo crescimento do tubo polínico. Então, não precisa que necessariamente a água para a reprodução. Ela precisa apenas do vento, ou de qualquer animal, um inseto, um pássaro, pode estar levando esse pólen de uma flor para outra, garantindo que ela se reproduza. Assim, as angiospermas puderam ocupar os mais diferentes ambientes terrestres. Imagine para essa planta se espalhar, pela superfície, sem ter quem leve essa semente, quem leve essas mudinhas, a nova planta, como é que ela vai nascer distante, se ela precisa de água, é bem diferente do pássaro, de um animal ou do vento espalhando pelo ambiente, então essa planta vai se reproduzir bem mais. Então, elas não ficaram as áreas restritas, úmidas,
como ocorre com os musgos e as samambaias, que são as primeiras plantas que surgiram, né, na face da terra e que não têm flor. Então, elas se destacam bem mais na sua quantidade por isso, né? É bem mais fácil espalhar essa semente, essa planta se reproduzir, do que uma que não consegue, que precisa exclusivamente da água, que não tem flor, né, ou sementes. Aí vem a questão 14. Muitas flores produzem néctar e possuem pétalas coloridas e perfumadas. Para as plantas, quais são as vantagens dessas características? O que é que vocês acham dessas pétalas coloridas e perfumadas? Será que tem alguma vantagem para elas nisso aí? Vamos pensar. Coloridas, né, e perfumadas. Deve atrair alguém, né? Alguém quem? Os animais, né? Os insetos, os pássaros, para chegar nessa flor e para garantir que ela se espalhe, né, pelo ambiente. O insetinho chega na flor, pega o grão de pólen, já vai pousar em outra flor, já consegue levar esse grão de pólen, então assim a planta vai se reproduzindo. Então, é interessante essas pétalas coloridas e perfumadas? Sim, não é porque eles também, os animais também irão à procura disso, né? Vai à procura do cheiro da planta ou da cor da planta, da flor, no caso. Então, vamos responder. As pétalas coloridas e perfumadas e o néctar atraem animais que promovem a polinização. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? Os animais que garantem que a polinização, que é justamente a fecundação da planta, o pólen sendo espalhado de flor em flor. Ele não fica ali paradinho, né? Ele vai, nós já acabamos de falar que ele é espalhado tanto pelo vento quanto por animais. Então, essa distribuição de pólen, né, em várias flores é fundamental para que a planta se reproduza. Aí, nesse quesito, as pétalas coloridas e perfumadas vão atrair esses animais. A questão 15. Os caroços da jabuticaba são facilmente engolidos com a fruta. São bem pequenininhos, não é? Sendo depois eliminados pelas fezes. Aí vem a pergunta da letra A. Os caroços da jabuticaba, o caroço da jabuticaba corresponde a qual estrutura reprodutiva? Vocês lembram? Vocês podem estar folheando o seu livro aí, mas eu não vou dizer página exata, a gente vai ter que lembrar. Vamos lá. Qual seria a estrutura reprodutiva do caroço da jabuticaba? Vamos lá? O caroço corresponde a semente, não é? Geralmente não é assim, né? Os caroços das frutas, a gente vai, planta e ela consegue nascer, né? Consegue nascer uma nova planta. Ele germina e consegue nascer uma nova planta. Então, é a semente. A letra B. A ingestão do caroço pelos animais traz algum benefício para a jabuticabeira? O que é que vocês acham? Qual é o benefício? O animal ingeriu esse caroço, em outro lugar, ele vai despejar suas fezes, e aí o que pode acontecer? Aquela sementinha vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, não é? Então, dessa forma, as plantas vão se espalhando pelo ambiente, né? Elas vão aumentando em sua quantidade, tá certo? Então, a resposta da letra B. Como os animais se locomovem, podem dispersar as sementes da jabuticaba com as fezes. Dessa forma, essa espécie de planta se espalha por um espaço maior. Então, foi isso que acabamos de falar. A questão 16, né? E no caderno, organize cronologicamente os acontecimentos. Vamos lá, vários acontecimentos aí de reprodução: fecundação, polinização, formação do fruto, crescimento do tubo polínico, formação do grão de pólen. Então, vamos lá. Qual seria o primeiro de todos eles aí? Vamos lá? Vamos imaginar, as flores, né, estão todas cheias de grão de pólen. Então, para que ela se reproduza, para que a planta se reproduza, tem que acontecer o quê? A polinização, que é justamente esse pólen ser levado de flor em flor, né, para que aconteça a fecundação dessa planta. Então, a primeira etapa que vai acontecer é a formação do grão de pólen. Então, primeira etapa, formação do grão de pólen. Depois do grão de pólen vem a polinização. Esse pólen vai ser espalhado de flor em flor.
seja pelo vento ou pelos animais. Depois da polinização, aí vem o crescimento do tubo polínico. Depois desse crescimento do tubo, aí acontece a fecundação, que é justamente quando a parte masculina e feminina se encontram, né? E acontece a fecundação. Depois que acontece a fecundação, vem a formação do fruto, certo? Vamos lá. Gente, nós respondemos até a questão 16. Abaixo da 16, a 17 já foi feita, certo? Em outra aula. Lá do início, certo? Lá do início do ano, que nós começamos a fazer. Agora nós vamos trabalhar esse texto aqui, de olho no texto. Olha aí. O texto a seguir comenta o controle de um inseto que ataca bananeiras. Leia-o com atenção e, a seguir, responda as questões. Pragas. O conhecimento dos fatores bioecológicos que interferem na população de uma praga é fundamental para o desenvolvimento e aplicação de medidas de controle que apresentem baixo impacto ambiental. Broca de rizoma, aí está o nome científico, né, do lado, como os polites sórdidos. É a principal praga que ataca a cultura da bananeira, conhecida também por moleque da bananeira. Na forma adulta, esse inseto é um besouro de cor preta. As larvas são responsáveis pelos danos à planta. Em variedades mais suscetíveis, como a nanica, as perdas decorrentes da redução no peso e no tamanho dos frutos chegam a 80%. A dispersão desse inseto ocorre por meio de mudas infestadas pela praga, as quais podem conter ovos e larvas em desenvolvimento. Portanto, recomenda-se muito cuidado na seleção do material de plantio. O tratamento químico das mudas é realizado mediante imersão do material de plantio em calda contendo inseticida, que é uma alternativa do uso de inseticida, é a imersão das mudas em água a 54 graus centígrados durante 20 minutos. Então, nós falamos, né, da praga, nós falamos do desenvolvimento, né, de medidas, né, do controle que controlem as pragas. Vimos aí a broca do rizoma, que é a principal praga que ataca a cultura da bananeira, tem outro nome aí, conhecida por moleque da bananeira. Nós vimos que é um inseto, né, ela é causada por um inseto, né, um besouro de cor preta, e as larvas também são responsáveis aos danos. Observe que em variedades mais suscetíveis, né, como a nanica, as perdas chegam até 80%, então ela agride bastante. E também que a dispersão do inseto ocorre por meio das mudas infestadas pelas pragas, não é? Vimos aí o tratamento químico também. A letra A consulte em dicionários o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Então, essa resposta é pessoal, né? Você vai fazer a leitura e você vai identificar as palavras que você não compreende e procurar no dicionário o significado. Claro que pode ser online, né? O dicionário, se você não tiver um dicionário em casa, fica mais fácil. A letra B. De acordo com o texto, por que é importante estudar as populações de pragas? O que é que vocês acham? Por que é importante? Olha, logo no início, ele diz assim, ó, o conhecimento dos fatores bioecológicos que interferem na população de uma praga é fundamental para o desenvolvimento e aplicação de medidas de controle que apresentem baixo impacto ambiental. Então, por que é importante estudar as populações de pragas? É preciso conhecer, né, como ela se desenvolve, como ela interage, para que possa desenvolver medidas de controle contra elas. Então, e que seja de baixo impacto ambiental, né? Tem que saber como elas se comportam, o que agride a elas, o que ataca elas, o que não surte efeito. É muito importante como elas se comportam, em que fase que elas aparecem. Então, é muito importante para poder fazer o controle dessas pragas. Aí vamos responder a letra B. Porque dessa forma é possível controlá-las com o menor impacto ambiental possível. Então, não dá para combater sem conhecer o inimigo, né, gente? Então, é muito importante conhecer. A letra C. Como se chama o inseto que ameaça as plantações de bananeira?
Qual o estágio do desenvolvimento do inseto responsável por danificar as plantas? Então, nós vimos aí na forma adulta, olha aí, gente, vamos lá, o nome do inseto, o nome da praga, broca de rizoma, né? Vai ser o nome do inseto. É a principal praga que ataca a cultura. Ele é um inseto, um besouro de cor prata. E as larvas são responsáveis pelos danos à planta. Então, a pergunta: como é que se chama o inseto? Broca de rizoma. E qual o estágio do desenvolvimento do inseto responsável por danificar as plantas? O estágio de larvas, certo? É o estágio larval. A letra D. De que forma o cultivo das bananeiras favorece a dispersão dessa praga? Aí baseia-se em reprodução sexuada ou assexuada. Vamos lá, de que forma o cultivo das bananeiras favorece a dispersão da praga? Vocês lembram que nós vimos aí que é por meio das mudas? Então, nós vimos aí que a dispersão desse inseto ocorre por meio das mudas infestadas pela praga, as quais podem conter os ovos e larvas em desenvolvimento, não? Então, é nesse momento que elas atacam. Então, vamos ver aí. O plantio é feito por meio de mudas. Baseia-se em reprodução sexuada ou assexuada. E aí, que tipo de reprodução é esse, gente? Vocês estão lembrados da diferença de reprodução sexuada e assexuada? Para ser sexuada, precisa da célula masculina, né? O gameta masculino e o gameta feminino, para ir gerar uma nova célula, não é? O zigoto. Nesse caso de mudas, não é necessário, né, desses gametas. No caso, é a reprodução, através de mudas, a reprodução assexuada. Muito bem. E a letra E, que medidas são apresentadas pelo texto para o controle da praga? Nós vimos aí, logo no último parágrafo do texto, ele já apresenta o tratamento químico, ainda no antepenúltimo, né, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, ó, portanto, recomenda-se muito cuidado na seleção do material do plantio. Já é uma dica aí, né? Ter cuidado, observar as mudas, para ver se não estão infestadas com as pragas, não é? Aí, como é que faz o tratamento? O tratamento químico das mudas é realizado mediante imersão do material do plantio em uma calda contendo inseticida, né? Tem que colocar as mudas dentro dessa calda, não é? Com inseticida, que vai matar essas pragas. Uma alternativa ao uso do inseticida é a imersão das mudas em água a 54 graus, né, durante 20 minutos. Também, né, em vez de colocar um inseticida, pode colocar uma água mais quentinha, né, durante 20 minutos, imersão das mudas nessa água, então também vai dar certo, né, são duas maneiras apresentadas de se combater essa praga, certo? Então, a nossa primeira aula, né, está terminando aqui, nós respondemos essas atividades. Na próxima aula, nós continuaremos a responder mais outras atividades, revisando os conteúdos que foram trabalhados, né, que é a reprodução, tipos de reprodução, sexuada e assexuada, e também a reprodução humana, certo? Então, até a próxima, fiquem com Deus.